Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é o seu amigo e irmão Alexandre Bernardes com mais um programa A Verdade para o Tempo do Fim. Quero meditar com vocês agora sobre quem são as duas grandes bestas de Apocalipse, capítulo 13. Vamos começar lendo capítulo 13 a partir do versículo 1. Capítulo 13 a partir do versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, meu querido e minha querida, você percebe que, pelo que acaba de ler aqui, que essa besta tem as seguintes características. Primeiro, é um poder religioso que recebe a adoração dos homens. Diz a palavra, como nós lemos anteriormente, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Segundo, também é um poder político de alcance mundial. Nós lemos que deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Terceiro ponto, num momento da história, perde o seu poder, mas hoje impõe respeito e admiração mundial. Nós lemos: Então vinha uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Quarto ponto, blasfema contra Deus. Como nós lemos, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Quinto ponto, persegue o povo de Deus. Nós lemos que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E o sexto ponto, vimos que este poder tem uma duração de 42 meses. E nós sabemos que, em linguagem profética, equivale a 1260 anos. Na verdade, seriam 42 vezes 30, que antigamente eram 30 dias apenas em cada mês. Isso dá um total de 1260, seriam 1260 dias. Mas em linguagem profética, nós sabemos que equivale a anos. Então seriam 1260 anos. Durante este período foi-lhe dada autoridade para agir, ou seja, durante 42 meses ou 1260 anos. Portanto, meu amigo e minha amiga, aqui se fala de um poder que forçará a consciência das pessoas para adorarem do jeito que ele estabelecer a adoração. E se você então quiser descobrir, você e eu, é só irmos a algumas características para descobrirmos quem é este poder nos dias de hoje. Tudo que nós precisamos fazer é responder o seguinte. Primeiro, vamos para algumas características e pistas então. Conhece você algum poder que, além de ser religioso, tem uma influência política poderosa e cuja a autoridade se faz sentir em cada tribo, povo, língua e nação? Segunda característica, conhece você algum poder religioso
que além de ter essa primeira característica, em algum momento da história perdeu a sua força política e de um tempo para cá vem recuperando a mesma força e o mesmo poder político? O texto bíblico diz que uma de suas cabeças foi golpeada de morte, como nós lemos anteriormente. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Terceiro ponto. Onde você pode ver um poder religioso respeitado e admirado por reis, príncipes, presidentes da república e ministros de Estado? Quarto ponto. Porventura, tem esse poder blasfemado contra Deus, ou nas palavras do profeta Daniel, tentaria em mudar os tempos, tentaria, no caso, mudar os tempos e a lei? Procure, por exemplo, na sua Bíblia, a relação dos mandamentos de Deus contidas em Êxodo 20 e compare com a lei que os seres humanos hoje conhecem. Depois responda, quem mudou esta lei? Quem realizou essas mudanças, pelo menos em 2 mandamentos, não é? Quinto, tem este poder religioso perseguido pessoas em algum momento da história porque elas preferiram obedecer à Bíblia e não à igreja em lugar da Bíblia? Portanto, meu amigo e minha amiga, ninguém precisa convencê-lo de nada, não é verdade? É só tomar a Bíblia, ir à história e você com certeza terá as respostas a essas perguntas. E terá com certeza a sua conclusão. Mas eu quero tratar aqui também acerca da segunda besta. Nós lemos aqui sobre a primeira besta que sobe do mar, Apocalipse 13, dos versículos 1 ao versículo 10. E agora nós vamos ver a segunda besta. Começa no versículo 11 de Apocalipse 13 também. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, a primeira besta é aquela que a gente acabou de estudar. Aquela que sobe do mar. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem essa primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, seu número é 666, 666. Esse número em si nós vamos estudar em outra ocasião, separadamente, desse estudo do momento, ok? Bom, como esses versos, então, tendo eles em mente, vamos analisar as características, então, desta segunda besta. Primeiro, é um poder que no início fala como cordeiro, mas depois fala como dragão. O cordeiro, nós sabemos que é símbolo de Jesus. O sacrifício do cordeiro é o centro do evangelho que Cristo veio ensinar. Quer dizer quer dizer que esse foi um poder cristão no início de sua existência, mas depois algo aconteceu, pois passou a falar como um dragão. Segundo ponto, esse poder coloca toda a sua força a serviço da primeira besta. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Esse poder não exige adoração para si, mas para a primeira besta. 3. É um poder que deslumbra, faz até cair fogo do céu diante dos homens. Muito bem.
Vamos continuar aqui analisando algumas características. O quarto ponto é um poder que, além de dar força à primeira besta, exige obediência a uma imagem desta primeira besta. Obviamente que imagem é algo que se parece com o original, mas na verdade não é. Quinto ponto, é um poder que dá força à imagem e até decreta a morte para os que não a adorarem. E sexto ponto, ordena colocar a marca da besta sobre todas as pessoas, a fim de que aquele que não tiver a marca não possa comprar e nem vender. Portanto, meus queridos e minhas queridas, para sabermos a quem simboliza então essa segunda besta, novamente vamos então recorrer a algumas perguntas e algumas pistas para que nós possamos então descobrir. Primeiro, existe hoje algum país poderoso que no início da sua história foi um país cristão, estudioso da Bíblia, que defendia a liberdade de adorar a Deus segundo a consciência de cada um? Ou seja, falava como um cordeiro? 2. Existe hoje um país poderoso que, havendo tido essa origem, com o tempo foi tornando-se um país secular, quase berço de todo tipo de ideologias e filosofias que não passam de a voz disfarçada do dragão? Terceiro ponto. Qual é hoje o país que dá mais força ao primeiro poder analisado neste capítulo, ou seja, o primeiro poder, aquela besta que sobe do mar? Quarto, qual é atualmente o país que deslumbra com a sua tecnologia, com seu poderio militar e que a história apresenta como o único país que um dia até se atreveu a fazer cair fogo do céu, e a história mostra que literalmente fogo caiu do céu, destruindo 2 grandes cidades? Quinto, até aqui, meu amigo e minha amiga, é fácil identificar esse país na própria Bíblia, porque todas as características, de alguma maneira, estão sendo cumpridas, não é mesmo? Mas a Bíblia menciona ainda algumas outras características que se cumprirão num futuro muito próximo. Primeiro, esse país escolherá um dia da semana como símbolo do primeiro poder mencionado neste capítulo, ou seja, o primeiro poder, a besta que sobe do mar. E segundo, esse país exigirá que toda pessoa adore a Deus nesse dia, em específico, sob a pena de não poder comprar e nem vender caso não obedeça. Portanto, como você pode ver no capítulo 13 de Apocalipse, é mencionado um poder religioso e político que de alguma forma atribui a si prerrogativas divinas. E no mesmo capítulo fala-se de um outro poder, um poder que é líder mundial, que usa todo o seu poderio para fazer com que os seres humanos prestem adoração ao primeiro poder. O segundo poder leva as pessoas a adorar então o primeiro poder. E muitos leitores podem sentir-se chocados ao ler a palavra besta, não é? Na verdade, besta pode ser uma palavra pejorativa ou até mesmo insultante. Ela pode servir para ofender e até agredir, mas não é nesse sentido que a profecia a usa. Profeticamente, besta é símbolo de um poder. E aqui estamos tentando identificar 2 tipos de poderes que agirão juntos no fim dos tempos para perseguir e obrigar os homens a desobedecerem a Deus. Portanto, meu amigo e minha amiga, ao finalizarmos esse estudo, que você possa, além do conhecimento, em primeiro lugar, ter uma experiência profunda com a pessoa maravilhosa de Jesus. E através disso, tendo a mente de Cristo, analisando por você mesmo as Escrituras, a história, e através da sua oração pessoal, ter a certeza da parte de Deus, o entendimento correto acerca dessas profecias, para que você esteja em pé no grande dia da prova final que virá sobre o mundo todo. Aliás, não somente conhecer, porque o conhecimento em si não garantirá a nós estarmos firmes na hora da maior provação, mas sim refletir a imagem da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. E isso você conseguirá, e eu também, através de uma experiência diária e profunda
com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, Maranata, o Senhor logo vem. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.